Que alegria, que satisfação estar aqui com vocês nessa noite, poder trazer a palavra de Deus e ministrar para os vossos corações. Eu estou muito contente de verdade, agradeço muito a Deus porque Ele é bom e a sua misericórdia tem nos alcançado, não é mesmo? Hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante e eu gostaria que você prestasse muita atenção porque de fato isso pode mudar a sua vida completamente, a sua vida espiritual, a sua vida com Deus pode ser transformada a partir dessa palavra que você vai estar ouvindo agora. É algo que com muito carinho eu digo que eu tirei do meu baú de tesouros, né? Eu tenho um baú de tesouros que são mensagens que realmente tocaram muito profundo no meu coração e têm até hoje tocado no coração de muita gente. Então eu gostaria de estar falando sobre isso nessa noite. Existe um texto na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 4, verso 17, que vai dizer que Deus traz à existência as coisas como que se já existisse. E é muito bom a gente se apegar a esse texto e a maioria das vezes ele passa desapercebido, porque isso serve como força para a nossa fé. Afinal, a Bíblia diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê. E com isso, se você entende que Deus traz à existência as coisas que não existem, como se já existisse, isso trabalha também na área da nossa fé. Afinal, nós cremos que Deus pode fazer todas as coisas, não é mesmo? Então nós vamos trabalhar em cima desse tema nessa noite com os nossos amados irmãos. Mas o grande segredo é como que Deus vai trazer à existência as coisas na nossa vida como que se já existisse. Basicamente é a fé e a oração. E eu quero principalmente falar a respeito de oração, ok? Primeiro eu gostaria de começar fazendo uma pergunta. Quanto tempo eu devo orar? Você já se perguntou quanto tempo a gente deve orar? A Bíblia diz assim, orai sem cessar. Isso não significa que nós vamos passar 24 horas por dia orando, embora nós temos que ficar 24 horas por dia conectado com Deus. Mas o que esse orar sem cessar significa é que nós temos que ter uma constância de oração. Lembra quando Jesus estava ensinando seus discípulos? Ele disse assim, olha, tu quando orares, entra no teu quarto. Esse tu quando orares faz a gente entender que nós temos que ter uma vida ou uma rotina de oração. Todos os dias visitar o Senhor em oração. Uma coisa que a gente tem que ter, não podemos deixar de lado. Pasmem vocês o que eu vou dizer nesse momento. A maioria das pessoas oram 25 minutos por semana. Se você dividir em 5 dias, dá 5 minutos por dia. Só que eu estou falando de uma semana, que são 7 dias. Então daria menos de 5 minutos por dia de oração. E a maioria das nossas orações são orações repetitivas. Nós não colocamos o coração, nós não colocamos a alma na nossa oração. Simplesmente nós estamos ali como um sentimento de cumprir um dever que nós temos para com Deus. E, na verdade, a oração é mais do que isso. A oração é um diálogo, tá? Então, é preciso que a gente entenda isso. A maioria dos homens oram igual. E sabe qual é o maior problema de tudo isso? É que a maioria desses homens que oram igual não recebem aquilo que estão pedindo a Deus. A Bíblia diz assim, olha, pedis e não recebeis porque pedis mal, tá? Então, assim, talvez nós não estamos recebendo aquilo que nós pedimos a Deus porque a gente não sabe pedir. A gente tem que zelar muito pelo nosso período de oração e é basicamente isso que eu quero falar com os irmãos nessa noite. Por isso que eu chamo de tesouro, porque isso pode mudar completamente a sua vida se você ousar crer nessa palavra. A oração é tão importante. Eu vou te dar um exemplo claro aqui. Se você está com um grupo de pessoas e você começa a adorar a Deus e todos começam a adorar a Deus, nada acontece a não ser a adoração a Deus, ok? Se você ler uma palavra para os irmãos que estão te ouvindo ali, as pessoas vão ouvir a palavra e você vai ler a palavra. Agora, se esse grupo de pessoas começar a orar, buscar a presença de Deus, a probabilidade de um inimigo ou um demônio se manifestar é muito grande por causa da oração. Então você consegue observar que a oração ela move o mundo espiritual e é um mundo que parece que a gente não conhece e a gente precisa conhecer. Esse é o mundo espiritual que nós chamamos de mundo de oração. Tá, mas vamos parar de enrolação aqui? A pergunta é quanto tempo eu devo orar por dia? Será que 5 minutos, 10 minutos, meia hora? Eu vou fazer uso de uma alegoria. Vamos supor que você vai numa pizzaria e come pizza com seus amigos e chega na tua casa e fala assim para sua esposa, olha amor, eu fui com meus amigos na pizzaria, comi pizza e estou cheio, né? Comi bem aquela noite. Mas a tua esposa vai olhar para você e vai falar assim, você não trouxe nenhum pedaço para mim? Observe que o mínimo que a sua esposa espera é que você traga pelo menos um pedaço para ela, você pelo menos lembre dela com um pedaço, ok? Por que eu estou dizendo isso? A Bíblia diz que Jesus foi orar no Getsemane, ok? E quando ele desce para conversar com seus discípulos, ele pega os discípulos dormindo. E aí Jesus olha para ele e fala assim, vocês
não podem vigiar 1 hora comigo? Observe que há uma exigência mínima da parte de Jesus para com seus discípulos que pelo menos 1 hora orasse e vigiasse com ele. E isso é uma coisa que nós temos que pegar para a nossa vida. O cristão tem que orar pelo menos 1 hora por dia, passar um tempo de 1 hora por dia com o Senhor para mais e não para menos, para que possa viver coisas extraordinárias no mundo espiritual. Agora vamos voltar à alegoria da pizza. O marido vai comer pizza com alguns amigos e deixa a esposa em casa. E aí ele vai olhar para o garçom e fala assim: olha, separa uma pizza para mim aí que eu quero levar uma pizza inteira para minha esposa porque eu sei que ela vai querer pelo menos um pedaço e eu vou levar uma pizza inteira. Agora vamos falar sobre a oração? A oração é mais ou menos assim. Você ama tanto a Jesus, você deseja tanto estar na presença dele que você não vai oferecer apenas um pedaço para ele. Muito pelo contrário, você vai oferecer o seu melhor a Jesus Cristo. Tá, mas quem sabe você diga assim: Lucas, como é que eu vou orar 1 hora por dia se chega um momento na minha oração que eu já não tenho palavras mais para orar? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou passar aqui para você um tipo de checklist, ok? Da oração. São tópicos que você coloca na sua oração e você vai ver que 1 hora vai ser pouco, literalmente pouco tempo para você orar. Você vai querer orar cada vez mais. Primeira coisa que eu gostaria de falar é sobre isso. Coloque numa balança os teus problemas e o teu período de oração. O que pesa mais? O teu período de oração ou os teus problemas? Se o teu problema está pesando mais, é sinal de que você está orando pouco. Se os teus problemas estão pesando menos, é sinal de que você está orando muito. E isso é positivo, tá bom? Uma coisa que a maioria das pessoas não fazem, e eu vou dar essa dica aqui para você aqui nessa noite, eu espero que você anote isso, tá? Se prepare para orar. Tá? Vamos supor que você seja convidado para ministrar. Quanto tempo do seu dia você vai dedicar a essa mensagem que você tem que pregar? Ou então você foi chamado para dar uma palestra. Quanto tempo do seu dia você vai dedicar-se a essa palestra? Agora sobre a oração. Você se prepara para orar? Você pensa no que você vai falar ou você vai jogando palavras aleatórias como que se fosse uma conversa sem sentido algum? Eu vou te dar um exemplo aqui. Vamos supor que alguém chegue na tua casa, uma visita indesejada, uma pessoa que você não tem muita afinidade e você não tem muita conversa com ela. Mas porque você é cordial, você vai deixar ela entrar e vocês vão sentar e vão conversar. Essa conversa de vocês, ela não vai durar mais de 10 minutos. Vai chegar um momento que você vai olhar para a cara dessa pessoa e ela vai olhar para você, e vocês não vão ter mais assuntos, de maneira que essa pessoa vai se retirar e vai embora, ok? Então, vamos falar sobre a oração. Se você não se prepara para orar, se você não sabe o que você vai dizer, como é que você vai gastar tempo em oração? A primeira dica que eu vou dar para você é que você se prepare para orar, você saiba o que você vai falar, ok? Segundo ponto, nós vamos dividir a oração em 5 partes, tá? E você pode anotar essa oração em 5 partes de maneira que você consiga orar dessa forma. Eu não estou falando sobre oração mecânica, tá? Eu estou dizendo que toda oração tem que ter esses 5 pontos. Não precisa ser necessariamente repetitiva, ok? Primeira coisa que eu acho que todo mundo deveria fazer quando desce na oração é pedir perdão. A Bíblia diz que nós pecamos todos os dias, ok? Então, nós precisamos pedir perdão pelas nossas falhas e confessar as nossas culpas. E, inclusive, pedir para que Deus nos lembre de alguma coisa que nós possamos ter feito, pecado contra Ele, sem que a gente soubesse, ok? Então, assim, uma coisa que você precisa fazer é pedir perdão para Deus. Quando você descer no vale da oração, peça perdão a Deus. Peça que o sangue de Jesus te cubra, que o teu pecado seja perdoado e que Deus ouça a sua oração. Apresente as suas culpas diante do Senhor, porque você vai estar começando a sua oração agora, ok? Segundo ponto, uma coisa que eu acho muito interessante é que você precisa agradecer. A Bíblia diz assim, em tudo dai graças, ok? Então a gratidão é extremamente necessário. A Bíblia diz, olha, apresentai ao Senhor com súplicas, orações e ações de graça. Então, é necessário que você agradeça a Deus antes mesmo de você receber aquilo que você está precisando. Ser grato a Deus pela sua família, pela tua casa, pelo teu trabalho, pelo alimento, pela saúde. Ser grato a Deus por tudo que Ele tem te dado, por ter te chamado, por ter te escolhido. Ser grato a Deus porque Ele é bom com você. Então, olha, já temos aí mais um ponto que vai te dar um período longo de oração. Você já pediu perdão, você já agradeceu. Agora, uma coisa que você tem que fazer, que é extremamente necessária na sua oração, interceder pelos outros. Isso mesmo. Se você interceder por outras pessoas, você vai ver que alguns nomes virão à tua cabeça, de maneira que você vai orar por pessoas que às vezes você nem tem relacionamento. Ok?
ok? Então, a intercessão é super necessária. Você tem família, você tem amigos, você tem a congregação, você tem a igreja, você tem tantas pessoas que você pode orar, pessoas que estão enfermas, pessoas que estão hospitalizadas. Quantas pessoas necessitam de oração e Deus vai te usar para orar por essas pessoas, interceder por essas pessoas, de maneira que a mão forte do Senhor as alcance. Olha o terceiro ponto aí, não esqueça, interceder pela vida dos outros. O quarto ponto dessa nossa dinâmica de oração é uma coisa que a maioria das pessoas fazem e só fazem isso, que é a petição, ok? Tá, o texto da Bíblia diz, pedi e dá-se-vos-á. Então, Deus quer que você peça. Só que tem pessoas que usam seu período de oração só para pedir, ok? Então, pedir é necessário sim, porque demonstra um tipo de dependência em Deus. Só que não fique só no pedir, mas você também não pode deixar de pedir. Eu não peço nada a Deus. Mas você tem que pedir, Ele é teu Pai, Ele está disposto a te dar. Lembra o texto que eu citei? Pedi e dá-se-vos-á, batei e se abrirá, buscai e encontrareis. É um texto da Bíblia Sagrada que deixa claro isso, que nós precisamos chegar a Deus com as nossas petições, confiando que Deus pode nos dar aquilo que nós desejamos. Então, o quarto ponto da tua oração é pedir a Deus. E vamos falar sobre o quinto ponto, eu acho que é um ponto que a maioria das pessoas não fazem, que é louvar a Deus em sua oração. Ó Senhor, como o Senhor é grande, poderoso, majestoso, o Senhor é bom, a terra está cheia da sua glória, louvar a Deus. Você já leu Salmos? Você viu o quanto de Salmos louva a Deus? Então por que a gente não faz isso? Afinal, o inário de Israel, a maioria dos Salmos é louvando a Deus. E quanto que a gente louva a Deus em nossas orações? Agora vamos fazer uma pergunta. Eu te disse 5 pontos aqui. Você pede perdão, você agradece, você intercede, você pede por si mesmo e você louva a Deus. Será que nesse processo você consegue fazer tudo isso em menos de alguns minutos? Eu acredito que não. Deus dará palavras a você, o Espírito Santo está intercedendo por você, Cristo intercede por você, Deus dará palavras a você, de maneira que a tua oração seja uma oração de relacionamento, não uma oração mecânica, não uma oração sem coração, sem alma, mas uma oração que você de fato se entrega. Você tem certeza que Deus está ali te ouvindo? Você tem certeza que Deus está ali do teu lado? Sim, existe um problema na oração, e eu vou te dizer qual que é, algo chamado lugar físico. Às vezes a gente tem a ideia de que Deus está distante de nós nas nossas orações, porque Deus está no céu e nós estamos na terra, e de fato Ele está no trono, mas o Espírito Santo de Deus habita dentro de cada um de nós, então Deus está ali do nosso lado ouvindo as nossas orações, e se nós tivermos essa confiança de que Deus está conosco, você pode ter certeza que a tua oração não será só mais palavras, mas será um diálogo entre você e o teu Deus. Existe uma coisa que é pouco ensinado e a maioria das pessoas não fazem e deveria fazer. Porque a maior dúvida das pessoas é como ter a oração respondida. E como eu disse anteriormente, palavras jogadas ao vento, sem entendimento, não trazem fruto suficiente, ok? Orar por orar também não traz fruto suficiente. Orar por obrigação também não traz frutos. Agora, orar com entendimento, orar com amor, orar com intensidade, orar com desejo, isso de fato vai trazer frutos para a nossa vida espiritual e também, consequentemente, para a nossa vida material, se é que você está pedindo alguma coisa nesse sentido. Algo que não é ensinado, e eu vou estar passando para vocês aqui, é a respeito de orações temáticas. Você sabe o que é orações temáticas? É de fato falar para Deus o que você precisa realmente, ok? Eu vou te dar um exemplo bíblico aqui nessa noite. Jesus disse assim, olha, se o teu filho pedir pão, porventura lhe darás uma pedra, ou se pedir um peixe, lhe darás uma serpente. Vós, sendo mau, sabe dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está no céu. Você consegue observar que existe algo específico aqui dentro desse texto. Um filho está pedindo pão, um filho está pedindo peixe. Então é necessário que a gente seja específico muitas vezes em nossas orações. Eu vou te dar outro exemplo aqui. Quando você vai interceder pela sua igreja, normalmente você vai dizer o seguinte, Senhor, abençoa a todos. Mas na realidade você não sabe qual é o problema de todos, nem o que eles precisam para serem abençoados. Então assim, às vezes vale muito mais ser específico naquilo que você está fazendo, naquilo que você está orando, literalmente escolher uma pessoa específica para você interceder, para você orar pela vida dela, né, orar pela família daquela pessoa, ser mais específico. Isso eu chamo de oração temática. Afinal, o que você precisa? Eu vou te dar outro exemplo aqui. A Bíblia diz que existia uma mulher e ela ia até um juiz, e a Bíblia diz que esse juiz era iníquo, pecador, e não temia a Deus. Mas ela batia na porta dele e dizia, olha, faz justiça contra os meus adversários.
E ela fez isso diversas vezes, ela não desistiu, até que esse juiz, sendo iníquo, pecador, ele ouviu o pedido daquela mulher e resolveu o problema dela. Então você consegue observar pelo menos duas coisas. Primeiro, que ela era específica, ela estava falando o que ela queria. Segundo, ela era insistente. Aqui nós tiramos dois aprendizados, porque nós precisamos nas nossas orações sermos específicos, dissermos a Deus o que nós precisamos e o que nós queremos, tá? E também nós precisamos ser insistentes, ainda que Deus não dê nesse momento, nós precisamos insistir a Deus, orando, buscando a Ele até que Ele atenda. Existe uma frase que eu acho extraordinária que diz assim: não ore até Deus ouvir, mas ore até Deus responder, porque Deus sempre vai ouvir as nossas orações, ok? Então ore até Deus te responder, assim como fez Daniel, né? Orou e Deus já respondeu no primeiro dia, porém a resposta chegou no 21º dia e Daniel não parou de orar. Então eu gostaria que você fosse mais específico nas suas orações. Lembra, Deus traz à existência as coisas como que se já fossem, como que se já existissem. Então realmente, o que você precisa? Eu vou dar um testemunho pessoal meu. Eu estava passando por uma crise muito grande na minha vida, e essa crise fez com que eu passasse por uma situação financeira complicada, ao ponto de eu não ter o que calçar ou o que vestir. E aí, um belo dia, eu estava lavando a minha louça e o Espírito Santo falou comigo e disse assim: filho, o que você precisa? E eu disse assim: Deus, eu preciso de um calçado de número 39 e para minha esposa também eu preciso de um calçado de número 35. Aí Deus falou assim para mim: mas o que você precisa? Eu disse: eu preciso de R$20, porque um chinelo é R$10 e eu compro 2 chinelos, então vai dar R$20. Então eu sei que naquele dia o Espírito Santo disse assim para mim: olha filho, vai até uma determinada loja de calçados e compra para você o chinelo e para sua esposa. Só que eu não tinha R$1 no meu bolso, mas eu fui específico na minha oração e relutei com Deus dizendo: não, eu não irei, isso é loucura, como é que eu vou comprar um calçado sendo que eu não tenho dinheiro para pagar? Mas lutei com Deus ao ponto de chegar no final do dia e eu ter que ir nessa loja. Quando eu estava indo para essa loja, eu recebi uma ligação de um sobrinho meu e ele disse assim: olha, tem como buscar a minha filha na creche? Afinal, o meu filho e a filha dele estudavam na mesma creche. E eu disse: sim, eu posso buscar, só que antes eu tenho que passar numa loja de calçados para pegar um chinelo para mim e para minha esposa. E a minha fé já dizia que Deus ia me dar esse calçado mesmo sem eu ter condição. Então eu fui e busquei as crianças na creche e quando eu voltei eu passei na loja de calçados. E aí eu separei um chinelo para mim de R$10 e um chinelo para minha esposa de R$10, deu R$20. Porém, o que aconteceu? Quando eu fui pagar, não tinha dinheiro para pagar. Olhei no celular, olhei na conta bancária, não tinha dinheiro e pensa na frustração que eu passei ali. E eu disse: Senhor, eu falei com o Senhor que eu não teria condição de comprar e o Senhor me fez vir aqui. Deixei o calçado lá com a desculpa que voltaria a buscar depois, mas provavelmente não voltaria porque não tinha condição de comprar. Sei que eu fui levar a filha do meu sobrinho na casa dele. Quando eu cheguei lá, o meu sobrinho, tão agradecido pelo que eu tinha feito, me deu R$50. E olha o que aconteceu. Deus falou comigo naquele momento: agora tu volta na loja, pega o calçado que você separou. Você consegue entender que quando a gente é específico com Deus, Deus tende a abençoar? É lógico, nós precisamos ter uma vida de oração, uma busca, um clamor a Deus, e Deus fará coisas extraordinárias na nossa vida. Me lembro que um belo dia eu combinei com um amigo meu, um irmão meu da igreja, que nós começaríamos a orar das 7h30 às 8h30. Nós teríamos esse período de oração durante 30 dias para que Deus dasse almas para nós, porque o nosso desejo do nosso coração era ganhar almas para Jesus e a gente não sabia muito bem como ganhar almas e nós começamos a orar durante um mês, das 7h30 às 8h30. E pasmem vocês, durante esse mês, a quantidade de pessoas que se converteram a Jesus Cristo quando eu preguei, mas pelo Espírito Santo, e eu deixo claro porque quem convence não é a gente, é o Espírito Santo, mas foi mais do que talvez os últimos 5 anos que eu achei que eu tinha algum tipo de ministério, porque eu orei durante 30 dias. Lembrando, não sou eu que faço, é o Espírito Santo, não é a gente que faz, é o Espírito de Deus que faz, mas quando a gente se coloca na brecha para ser usado por Ele, Ele vai tomar a nossa boca no momento certo e vai converter o coração das pessoas. Então, não desista de orar, não pare de orar, continue buscando a presença de Deus, sabendo que Deus fará coisas extraordinárias na vida de todos os irmãos. Se você chegou até aqui, eu louvo a Deus pela tua vida, glorifico o nome do Senhor Jesus, peço que você se inscreva, deixe um comentário, curta, compartilhe, isso me ajuda muito e também vai ajudar muitas pessoas a ouvir esta palavra. Que Deus abençoe em nome de Jesus.